capítulo 7, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta noite fala conosco, em nome de Jesus. Te pedimos, ensina-nos a tua palavra. Exorta-nos, Senhor, fala ao nosso coração. Espírito Santo, me usa nesta noite para trazer a palavra aos corações, palavra viva, que vem do coração de Deus. Fala, Senhor, a cada um de nós, que essa palavra entre viva e eficaz no nosso coração, e faça aquilo que aprouver. Pai, no nome de Jesus oramos, que cada mente esteja cativa à tua palavra nesta hora. Repreendemos toda ação do inimigo, todo cansaço, toda distração, pois é palavra de vitória, é palavra de bênção. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, amém? Podeis assentar. Glórias a Deus, aleluias. Hoje Deus tem uma palavra profética para nós, amém? Uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Deus, assim como deu a palavra para Israel, Deus hoje está falando ao nosso coração, amém? Deus hoje vai falar através da sua palavra, que Ele está mandando ajuda para o seu povo, amém? Deus está mandando socorro, e Deus está mandando a provisão de Deus na área financeira, na área material. Há um tempo atrás, não faz muito tempo que eu estive aqui, trazendo uma palavra sobre Ageu, e ensinando, pregando, que as coisas, o Brasil, as nossas vidas, o povo de Deus, o povo lá fora, estava e está ainda em grande aperto, né? Em grande crise, em grande dificuldade. E já tem algum tempo que isso está acontecendo no Brasil. Aliás, já 2 anos atrás, nós havíamos trazido uma palavra falando que Deus iria apertar, o Brasil estaria em juízo, né? E muitas dificuldades iriam vir. E a verdade é que as dificuldades têm vindo. E o povo de Deus está passando aperto, está passando sufoco. E eu creio que por causa da oração e da intercessão do povo de Deus, Deus agora está mandando para nós um alívio. Ele vai mandar um escape no meio de toda essa situação. Porque alguém pode falar, mas como é isso, pastora? Deus está mandando, e se você percebeu uma palavra, que Deus vai abençoar, nesse texto que nós lemos, que Deus iria mandar uma ajuda grande, uma bênção grande para aquele povo. E também para nós, o Espírito Santo nessa noite está falando, eu vou mandar ajuda para vocês. Eu tenho visto o clamor, eu tenho ouvido a necessidade do povo. Eu tenho ouvido a sua dificuldade, amém? O seu aperto. E eu vou aliviar essa situação, amém? Aleluias. Se há algum tempo eu vim para cá, aqui nesse púlpito, e falei do aperto, da situação difícil. Deus, por causa do nosso clamor, o clamor do povo de Deus em todo o Brasil, amém? Eu tenho ouvido alguns pregadores, conversado com irmãos de outra igreja, só se prega isso. Tenha fé, tenha esperança, Deus vai suprir, Deus vai ajudar, Deus vai dar um socorro, uma solução, amém? E essa é a palavra que Deus já havia colocado no meu coração para trazer a nós nessa noite. Que Deus vai fazer aquilo que Ele fez em Israel, Ele vai fazer hoje, diga hoje, na vida do seu povo, na minha vida e na tua vida. Mas como Deus vai fazer isso, pastora? No meio de uma situação difícil,
de desempregos, de que não anda tendo negócios, vendas, ninguém compra. Como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer porque Ele é Deus, amém? Porque Ele pode, Ele tem poder. Deus está acima de todas as circunstâncias, de todo governo, de toda crise. Aliás, é Ele mesmo que está permitindo tudo isso. Mas Deus está acima, diga acima, de toda circunstância, de toda necessidade, de todo problema. E Ele, assim como Ele deu um jeito, como Ele teve uma solução, como Ele fez um milagre, como Ele fez o sobrenatural na vida do povo de Israel, Ele vai fazer um milagre na minha vida, na tua vida. Ele vai fazer o sobrenatural, amém? Porque Ele é Deus, Ele tem poder, amém? Diga, Deus tem poder. E Ele vai fazer, amém? Aleluias. Diga glórias a Deus. Talvez você pense que você está passando uma dificuldade muito grande, uma escassez grande. Pastor, estou num aperto grande. Mas essa situação que nós vivemos, nem de longe se compara com a situação de Israel. Bem pior, incomparavelmente pior. Vamos ler aqui na palavra de Deus. Agora vamos ler, nós lemos o capítulo 7, 1 e 2. Vamos ler no capítulo 6, aí pertinho, do ladinho. Vamos ler a partir do versículo 24, para você ver a real situação do povo de Israel. Versículo 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Vejam a situação de fome, a situação de aperto que passava Israel. Por quê? O exército da Síria estava acampado ao redor de Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía, não entrava comida. E já haviam muitos dias, e o povo estava passando fome. Grande dificuldade, grande aperto. E a pior coisa na vida do ser humano é passar fome, né? E eles estavam nessa situação. E essa mulher pediu ajuda ao rei, e o rei ainda disse para ela: olha, se o Senhor não te acudir, como eu posso acudir? E olha que estado chegou essa situação. Versículo 28. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu, ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Olha que situação chegou àquela cidade. Né? Nós vimos que eles começaram a vender uma cabeça de jumento e também comprar esterco de pombas para comer. Esse esterco de pombas não é as fezes das pombas, né? Mas era um bulbo, uma ervilha muito barata, né? Muito barato, que eles tinham aquilo para comer. E não ainda as comidas, fugiu agora minha mente. Todo o cereal havia acabado. E não havia comida de jeito algum. E vocês viram a que ponto chegou, né? A fome era tanta que essas mulheres combinaram de uma matar o filho e comerem o filho. Graças a Deus que a nossa situação não está aí. Se Deus quiser, jamais chegará a isso. Mas por que essa situação aqui chegou a esse ponto na vida do povo de Israel? Aqui eu quero parar um pouquinho e fazer um pano de fundo, assim, para vocês entenderem que naquela época a nação de Israel era dividida em 2 reinos: o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel
teve muitos reis maus, perversos, que faziam o que era mal diante do Senhor. E esse rei que estava aqui, que ele rasgou suas vestes, né, e colocou o pano de saco, era o rei Jorão, que era filho do rei Acabe, né, filho da rainha Jezabel. Esse Acabe e essa Jezabel eram perversos. A Jezabel, quando Acabe casou com a Jezabel era de outros povos, povo pagão. Essa Jezabel, ela adorava outros deuses, e principalmente Baal. E ela vem então para Israel e constrói um templo de adoração a Baal. E faz com que todos adorem a Baal. Ela mata os profetas de Deus, né, praticamente só ficou Elias e alguns outros. E essa mulher, ela vai levar uma nação toda, juntamente com Acabe, porque ali quem mandava era Jezabel, né? Jezabel era aquela rainha má, perversa, provocadora. E Acabe, ele era um banana, né, na mão da Jezabel. E essa rainha má e perversa, ela leva toda a nação de Israel, quase toda, apenas os 7.000 que Deus tinha conservado ali, ela leva Israel a adorar a Baal, né? A adorar um Deus de pedra, um Deus pagão. E por causa dessas coisas, Deus, ele tinha grande ira sobre o povo de Israel. Deus, ele não suporta, ele não admite a idolatria, é abominação diante de Deus. Então, sempre o povo de Israel estava sofrendo, de um jeito ou de outro, por causa dessa idolatria, né? Que muito desagradava a Deus. Deus estava descontente com aquele povo o tempo todo. E se você ver os capítulos anteriores, Deus estava sempre disciplinando e tratando aquele povo. Mas o que tem isso a ver comigo, pastora? Hoje também nós vamos tomar um cuidado, eu quero aplicar aqui nas nossas vidas, para analisarmos as nossas vidas. Será que não temos tido idolatria em nossas vidas? Hoje a idolatria, é claro que a maioria aqui já deixou, né, os ídolos, as imagens, das quais Deus falou que não eram para ser feitas, não são para ser adoradas, porque o nosso Deus é Espírito, amém? Então, eu creio que no nosso meio não há mais, mas muitas vezes nós fazemos outras coisas de idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, antes de Deus, como prioridade nas nossas vidas, deixando Deus em segundo plano, isso é idolatria. Então, será que você não tem dado mais prioridade às suas coisas materiais, à sua vida secular, às coisas que você faz ao seu tempo, e deixando Deus em segundo plano? Amém? Observe, peça para o Espírito Santo, examine-se nesta noite, e veja, Senhor, será que há alguma idolatria na minha vida, que tem afastado as bênçãos de Deus da minha vida, que tem impedido que as coisas de Deus fluam na minha vida? Nesta noite é noite de pensar, amém? É noite de refletir. Será que não há algo que Deus está descontente? Eu deixo de fazer para Deus, eu deixo de buscar a Deus, eu deixo de orar a Deus, e aquele tempo que eu tenho, um tempo precioso, e vou fazer algo que não vai edificar, que não é buscar a Deus. Eu vou gastar aquele tempo que eu tenho, um tempo que eu posso dedicar a Deus, eu vou gastar ele com a televisão, com o computador, eu vou gastar ele com a minha diversão, os meus passeios, os meus prazeres. Não há nada de mal fazer essas coisas. Mas a pergunta é, eu estou fazendo essas coisas, mas eu também estou fazendo as coisas de Deus? Eu também tenho dado tempo para Deus na minha vida, para o adorar, para louvar, para ler a sua palavra, amém? Para estar um tempo na presença de Deus? Ou Deus é só quando já foi o dia? Quando eu lembrei, hoje eu não orei, hoje eu não li a palavra. Cuidado. Busque a Deus e coloque a Deus sempre em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo que está em primeiro, antes de Deus, é idolatria. Amém? Aleluias? Glórias a Deus. Mas voltando aqui, à situação de Israel. Jorão também, que era filho de
Acabe e Jezabel. Jorão era filho de Acabe e Jezabel. Também cresceu adorando a Baal e também adorando a Deus. Interessante, né? Ele também conhecia o Senhor de Israel. Ele sabia que Deus era Deus de poder. O Deus de Israel era Deus de poder. E é interessante que o povo de Deus, e hoje também, muita gente assim, busca Deus, busca Jesus, mas busca outros deuses, né? Para pedir respostas e ajuda. E o povo de Israel, Jorão e aquele povo, eles faziam isso. Então, eles oravam a Baal, né? Pediam a Baal, eles não recebiam, porque Baal não era Deus. E quando a coisa apertava, eles corriam para quem? Para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, várias vezes, quando eles precisavam de ajuda, quando a coisa estava feia, eles buscavam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E interessante que mesmo eles, no pecado, mesmo eles adorando, muitas vezes buscando a Baal, Deus tinha misericórdia deles, amém? Deus, com amor, tinha ainda misericórdia e os ajudava. Se você ler aqui um trecho antes daquilo que eu estou pregando, você vai ver como Deus, no trecho antes, livrou Israel de um novo ataque da Síria. Deus deu vitória de uma forma sobrenatural, né? Então, o rei aqui, Jorão, não era mais para estar adorando Baal, buscando Baal, já era para estar firme só adorando e buscando a Deus. Mas ele sempre estava na desobediência. Sempre ele deixava os caminhos do Senhor e sempre provocava a ira e a disciplina e a correção do Senhor. Apesar de Deus estar sempre abençoando aquela nação, por amor, por misericórdia, amém? E diz aqui a palavra do Senhor. Vamos ler aqui, versículo 31. Vamos ler aqui. Eliseu, vamos ver como que o rei se portava. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eliseu era o profeta de Deus. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciões: vede como o filho do homem, como filho do homicida, mandou tirar-me a cabeça. É interessante que o rei Jorão queria matar Eliseu, porque achava que Eliseu era o culpado daquela situação. E se você ler nos trechos anteriores, você vai ver aqui no capítulo 6, no versículo 21, quando o rei de Israel, mesmo Jorão, perguntava para Eliseu: ferilosei, meu pai? Jorão uma vez consultava a Eliseu. Jorão reconhecia o poder do profeta, que era usado por Deus. Jorão sabia, Jorão tinha ouvido várias histórias dos milagres de Eliseu na vida do povo de Israel. Mas agora, este mesmo rei queria matar Eliseu, porque achava que o profeta Eliseu era o culpado. Muitas vezes também, quando as coisas não vão bem nas nossas vidas, nós queremos achar um culpado, né? Menos a gente. Queremos culpar os profetas, os pastores, queremos culpar a Deus, né? As pessoas, menos a pessoa considera que ela possa ser a única culpada da situação. E vejam que ele manda o mensageiro, e ele fala que ele quer a cabeça. Eliseu confirma que o rei mandou tirar da sua cabeça. Mas aqui no versículo 33, Eliseu estava falando com os anciões, com o mensageiro. E no versículo 33 diz assim: falava ele ainda com eles. Quando lhes chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais esperaria eu do Senhor? Então, finalmente, Jorão reconhece que aquele mal vinha de quem? Do profeta? Não, aquele mal vinha de Deus. Na realidade, como mal?
aquilo era uma correção de Deus, era uma disciplina, né? Por Israel estar longe dos caminhos de Deus, afastado de Deus, deixando de buscar a Deus, deixando de adorar a Deus. Então João agora, o Jorão, ele agora entende que Deus havia permitido aquela situação por causa do pecado do povo de Israel, por causa do descontentamento que Deus tinha sobre aquele povo, amém? Mas aí nós lemos no capítulo 7, a promessa de Deus. Que coisa! Foi só o Jorão reconhecer, diga reconhecer, que aquele mal vinha do Senhor, e vinha para disciplina, para correção, que ele sabia que estava errado, ele sabia que ele estava em falta para com Deus. E aí então Deus, através da sua misericórdia, diga misericórdia, Deus vai então, amém? Através do seu amor, da sua compaixão, da sua bondade, Deus que estava disciplinando duramente aquele povo, agora manda uma mensagem, amém? Uma mensagem de bênção, de esperança. Olha, a coisa vai mudar. Eu vou mudar essa situação. Até agora eu estive disciplinando, corrigindo, apertando, ensinando. Mas a partir de agora, a partir dessa palavra profética, vocês vão ver o meu poder, a minha bênção, a minha misericórdia, a minha ajuda, o meu socorro, amém? Aleluia! E a minha provisão. E essa palavra não foi só para Israel. Essa palavra hoje é para mim, é para você, amém? Essa palavra é para nós. E coisa tremenda, como será que Deus providenciou essa bênção? Vocês leram comigo aqui, no começo, Deus falando, ouvi a palavra do Senhor, amanhã, essas horas, vai ter abundância, amém? Diga, vai ter abundância, é isso que Deus estava prometendo. Mas como Deus faria isso? O povo lá passando fome, não tinha mais cereais, não tinha pão, não tinha farinha, não tinha nada. Mas Deus, diga Deus, sabe o que Ele pode usar, o que Ele pode fazer, amém? Então vamos ver como Deus providenciou ajuda para o povo de Israel, amém? Vamos ler aqui, a partir do versículo 7, versículo 3. 7:3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Por que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então, haviam na entrada da cidade, quantos leprosos? Quantos leprosos? 4 leprosos. Isso é para você acordar, prestar atenção. E aqueles leprosos falaram assim: por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui parado esperando? Se a gente entrar na cidade, tinha o que na cidade? Fome, morte, miséria. Se a gente ficar aqui também, nós não vamos comer, ninguém lá da cidade vai nos dar comida. Vamos então aonde? Ao acampamento do inimigo. Ao acampamento dos sírios, porque os sírios estavam cercando a cidade de Samaria. E para lá, eles foram. E olha o que acontece então, né? Eles decidiram ir para lá. E agora então nós vamos começar a ver o poder e o mover de Deus. Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Aquele exército enorme de cavalos e cavaleiros e tropas, não havia ninguém lá. Ué, como foi isso? O que é isso? Então vem a explicação. Versículo 6. Porque o Senhor, diga, o Senhor,
porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estavam, e fugiram para salvar as suas vidas. Olha que coisa tremenda! Olha como o nosso Deus é poderoso, é todo poderoso. Olha o que nosso Deus pode fazer. O Deus que faz maravilhas, o Deus que faz impossíveis, o Deus que age no sobrenatural para operar e para abençoar a vida do seu povo. O que Deus fez, pastora? A Bíblia diz que Deus fez ouvir o quê? Um ruído forte, um barulho forte, lá no meio do arraial dos Círios. E eles ouviram aquele barulho, parecia um barulho de tropas, de cavalos. E eles pensaram: nossa, o rei de Israel mandou chamar ajuda aí do Egito, dos heteus, e ele alugou contra nós, e eles ouviram uma grande multidão, um exército. Deus fez com que eles ouvissem aquilo, e pensassem: nossa, vamos sair daqui rápido, porque se não sairmos, nós vamos morrer. Eles pensaram em salvar as suas vidas. Olha o que Deus prepara, olha o que Deus faz, amém? Que poder o nosso Deus, o Deus de Israel tem, amém, aleluias? Você já pensou, você tem ideia que você serve a um Deus de poder? Diga, um Deus de poder, que pode fazer qualquer coisa, um Deus que confunde o inimigo, um Deus que age no sobrenatural. E eu creio que esse exército aí, se você leu um texto antes, quando a Síria, o rei da Síria já tinha vindo antes dessa ocasião contra Israel, e eles vieram atrás de Eliseu. Não vou pregar agora porque não há tempo, mas Eliseu descobria todos os planos do rei da Síria, do rei Ciro, né? E o rei falou: quem é esse que está aí? Tem algum aqui entre os nossos que está nos traindo? Pois tudo que eu vou fazer, o rei de Israel já está lá esperando. E aí é o profeta Eliseu, que Deus mostra para ele, o rei. Tudo que o senhor vai fazer, Deus já mostra na frente, e o rei de Israel é vitorioso. E aí, então vamos atrás do rei da Síria. Falou: então vamos atrás desse profeta e vamos acabar com ele. Aí chegaram lá diante da casa de Eliseu e cercaram. E aí o discípulo de Eliseu falou: meu senhor, estamos cercados, vamos matar. E Eliseu fala: Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja. E o que o servo de Eliseu viu? Viu um grande exército de carros, de carruagens, de fogo ao redor daquele lugar. Eu creio que foi esse barulho, esse exército de Deus, que esteve ali naquele lugar, e aquele inimigo fugiu e deixou tudo para trás. Deus tem poder de fazer maravilhas, diga maravilhas. Ele tem poder de mudar, de operar em todas as circunstâncias. E é isso que Ele vai fazer na tua vida, amém? Se precisar, se preciso for, porque o nosso Deus é Deus de poder. Ele controla, Ele domina. E agindo Deus, quem impedirá? Repita comigo: agindo Deus, quem impedirá? E Deus agiu, amém? Agiu. E Deus vai agir na tua vida também. Você vai ver o poder, o milagre e o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? Aleluias? Mas continua aqui a história. Versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. Imagina aqueles leprosos, famintos, né? Não tinha ninguém.
Não tem aí nenhum sírio, não tem nenhum inimigo? Ah, não tem, não acredito. Como que é isso? E entraram numa tenda, estavam famintos. E diz a palavra do Senhor que eles entraram numa tenda e comeram e beberam, se fartaram, amém? Quantos dias será que aqueles homens não comiam? E diz a palavra do Senhor, e tomaram dali prata, além da comida, olha o que tinha naquele lugar, ali, sem dono, sem ninguém ali por perto, tomaram dali prata, e ouro, e vestes, roupas, né? E se foram, e esconderam, olha a ideia deles, né? Esconderam. Mas depois eles voltaram de novo e tornaram dali, né? Esconderam, voltaram e entraram em outra tenda. E dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Era muita coisa, diga muita. Muita coisa, tinha muita coisa. Coisa de valor. E versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. Não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas. Tinham achado uma mina, tinham encontrado uma solução, havia abundância, havia muito. E eles disseram, olha, não é bom que nós ficamos só nós aqui aproveitando disso. E eles quiseram contar. Contar para quem? Contar para o povo de Israel, né? Então eles disseram, olha, nós não calamos, né? E nós não calamos, se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Então eles disseram, nossa, aqui tem muita coisa, aqui tem coisa demais. Vamos contar para todo mundo, vamos falar para Israel, para o rei, para aquela cidade que estava faminta, para aquele povo que tinha mais esperança. E eles então foram, versículo 10, vieram pois e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos, jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Hoje Deus também está te trazendo uma nova, diga nova, uma boa nova. Você vai ouvir de alguém, amém? Uma boa nova. O que é boa nova? Uma notícia boa. Quantos aqui gostam de receber notícias boas? Quantos aqui gostam de ouvir algo que está acontecendo, algo de bom, algo que vai vir para a tua vida e você vai se alegrar? Hoje Deus está trazendo boas novas para você, amém? Creia, vai receber notícia boa. Chega de notícia ruim, chega de coisa ruim. Deus vai mandar, diga mandar, notícia boa para você, amém? Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor, diga Senhor eu creio. Então olha só, então versículo 13, versículo 12, né? Versículo 12. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que estamos esfarmados, olha só, esfarmados, né, com muita fome. Por isso saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Olha o rei, olha a falta de fé. Olha o rei que não tinha intimidade com Deus. Ele estava pensando que era o quê? Uma armadilha. Ele falou assim, não, isso daí não é possível. Não tá acontecendo, não pode acontecer um negócio desse. Né? Não, eles saíram de lá e estão escondidos. Quando a gente for para lá, eles vão cair em cima de nós. Aqui ainda vão entrar na cidade, né? Olha que falta de fé. Às vezes hoje aqui neste lugar, que o Senhor está trazendo essa palavra, que a coisa vai mudar, que a coisa vai melhorar, que Deus vai abrir as janelas dos céus e te dar grande provisão e grande ajuda, amém? Aleluias.
que você creia, não seja como o rei. Mas sempre tem alguém que Deus usa, né? Então, versículo 13. Então um dos servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas, que já pereceram. Quer dizer, muitos já haviam morrido de fome. Enviemos homens e vejamos. Versículo 14. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles, até ao Jordão. Foram mais além, né? E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Além do acampamento estar cheio de coisa, os sírios saíram tão apressados, tão desesperados, que acho que nem conseguiram se vestir, foram largando roupa e armas por todo o caminho. A bênção era grande, amém? Deus, quando Ele manda a bênção é grande, é multiplicada, porque o nosso Deus não é Deus de pouco, é Deus de muito, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, versículo 16, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Imagina aquele povo, aquela multidão, quando foi falado, olha, lá no arraial tem comida, tem bebida, tem roupa, tem ouro, tem prata, vão e peguem tudo que vocês puderem. Aleluias, muito para todos, tinha muito. Então a palavra do Senhor continua, e assim, então cumpriu-se a profecia de Eliseu, né? Quando não havia nada. Quando o Eliseu deu essa palavra profética, não havia nada. Para onde eles olhassem, não havia socorro, não havia ajuda, não havia solução. Talvez você possa estar assim, né, hoje. Para onde você olha, não tem ajuda, não tem socorro, não tem provisão, não tem solução. Mas Deus, diga a Deus, que sabe o que pode fazer. Ele já estava mandando a provisão, amém? E se cumpriu a palavra profética. E realmente, se vendia um queire de flor de farinha por um ciclo. É muita farinha. Farinha para muito tempo. E 2 de cevada por um ciclo. Segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara. Mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Lembra daquele homem que quando Eliseu profetizou e falando, olha, amanhã a estas horas, vocês vão ter muita farinha, amém? Vocês vão ter muita comida. O que aquele capitão falou? O que ele falou? Ainda que Deus fizesse abrir janelas dos céus, como isso vai acontecer? Pois Eliseu disse, você vai ver, mas disso você não vai comer. E ele morreu atropelado. Imagina aquela multidão, faminta, desesperada, por comida, por bebida. Atropelou aquele homem na porta de Samaria, porque ele não creu. Mas você e eu, nesta noite, se crermos, amém? Se crermos nessa palavra profética, que Deus está trazendo sobre nós, que Ele vai mandar ajuda, diga ajuda, socorro, solução, para aliviar a situação que você está passando. Interessante é que essa ajuda também não foi uma ajuda que durou muito tempo. Então, depois aquilo acabou, né? E Deus, de outra forma, trabalhou na vida do seu povo. Nós também estamos vivendo tempos difíceis. O aperto vai continuar, porque Deus ainda está tratando esta nação. Deus ainda mantém juízo sobre essa nação. Mas para nós, diga nós, o povo de Deus, Deus vai dar um alívio. Deus vai mandar uma ajuda. Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Eu não sei como Deus vai fazer na tua vida,
mas eu sei que Ele vai abrir as janelas dos céus. Como Ele vai fazer, pastora? Isso é com Ele, é com seu poder, com a sua soberania. Mas Ele pode mandar os clientes que você precisa, amém? Ele pode fazer você vender, aleluias. Do mesmo jeito que Deus fez sumir, fugir o inimigo, Deus tem poder para trazer o cliente. Deus tem poder para trazer a venda. Deus tem poder para trazer o seu negócio, amém? Deus tem poder para enviar pessoas para te ajudar. Deus pode levantar pessoas para te ajudar financeiramente, família, né? Deus pode levantar, você pode receber dinheiro de heranças, de causa de justiça. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas se você receber essa palavra hoje e crer, e não duvidar no seu coração, Deus vai mandar o socorro, amém, aleluias. Ai, pastora, mas como vai ser isso? Você não tem que perguntar como. Você tem que apenas crer no Deus em quem você serve, amém? No Deus em quem você adora, que é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder de estender a mão para você e te ajudar, amém? De algum jeito, de um jeito ou outro, Deus pode fazer maravilhas na tua vida. Deus vai mover o sobrenatural. Deus vai enviar o socorro, a ajuda. Mas isso, meus irmãos, minhas irmãs, pode ser uma ajuda momentânea, mas você vai receber ainda até o final do ano, amém? Este mês, presta atenção, e o mês seguinte também, Deus vai mandar a sua provisão, o seu socorro, para você ver que o mesmo Deus que agia lá em Israel, o mesmo Deus que agia no passado, ainda age hoje. Ele não mudou. Ele é o mesmo, diga o mesmo. Ontem, hoje e eternamente Ele é o mesmo. O poder dele não mudou, não diminuiu, amém? Ele tem poder de fazer milagres, de operar maravilhas e mover o sobrenatural, amém? Quantos creem, levantem sua mão direita e digam: eu creio, eu recebo, Senhor, essa palavra sobrenatural na minha vida. Deus é fiel, Deus vai te ajudar. Aquele que é fiel ao Senhor, amém? Você tem sido fiel a Deus? Se você tem sido fiel, Deus vai te ajudar. Aliás, nesse aperto, nessa dificuldade, Deus já tem te ajudado, amém? Você está comendo? Está vestindo? Está dando para se virar? Deus já está te ajudando, amém? Aleluias! Havia uma situação, um pouco antes também na vida de Israel, por causa do mesmo problema de adoração a Baal, mas aí já no tempo de Elias. E Deus falou assim: olha, esse povo tem me entristecido grandemente, estou descontente, e eu não vou mandar chuva. Durante 3 anos, o céu vai fechar, e eu não vou mandar chuva. E houve uma seca grande ali em Israel. Mas para os seus servos, diga, para os seus servos, para o seu profeta Elias, Deus falou: Elias, então nesse tempo você vai subir até aquele monte, e lá tem um riacho, vai ter água para você, amém? E lá eu vou mandar a tua comida todo dia. Lá eu vou mandar os corvos, o corvo. Os corvos vão levar pão para você e carne. Que coisa tremenda, você já parou para pensar nisso? Que Deus usando um pássaro, um animal, né, um pássaro, para levar comida. Pão quentinho e carne todo dia, durante muito tempo. Deus alimentou o seu profeta e não faltou. E eu sei que alguns aqui já estão no bico do corvo, né? Como Deus tratou o seu profeta e cuidou dele. Mas tinha comida, mas tinha bebida, tinha ajuda. Não importa que você está no bico do corvo, mas Deus está tratando de você. Amém? Deus é fiel, não deixou faltar.
E depois que acabou, porque não chovia, aquele riacho secou, de onde ele tomava água, Deus falou assim para ele: agora você desce, porque eu vou te alimentar, eu vou tratar, eu vou cuidar de você de outra forma. E ele falou: você vai descer na casa de uma viúva pobre, e ela vai te sustentar. Que coisa, olha o que Deus faz. Mas uma viúva, Senhor, ele poderia dizer pobre para me sustentar. E quando ele chegou lá, a viúva só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E o Elias falou: olha, você faz um pão para mim, que eu estou com fome. Mas meu Senhor, nós não temos mais nada aqui. A gente ia fazer essa farinha, esse pão, a gente ia comer e a gente vai morrer, porque não tem mais. O profeta falou: faz primeiro para mim, o profeta de Deus. Porque a tua farinha e o teu azeite nunca mais não vai acabar. Não vai acabar. E aquela mulher creu na palavra de Deus, na palavra do profeta. E diz a palavra de Deus que assim que ela fez, ele comeu. Quando ela foi olhar, oh glória, na panela estava cheia de farinha. E na botija estava cheio de azeite. Deus é o Deus que faz milagres. Deus é o Deus que faz multiplicação. E Ele vai fazer na tua vida. Se você crer, se você obedecer, não vai faltar. Não vai faltar. Deus é fiel, sustenta os seus servos. A diferença entre o que serve e o que não serve. Você é servo, você é fiel, você é obediente, não vai faltar. Amém, aleluias.